Você não vai fugir! Atrás dele! Não fuja! Rápido! Ele não pode correr! Vamos cercar! Abram! Cadê ele? Minhas ovelhas! Minhas ovelhas! Minhas ovelhas! Droga! Muito rápido. Onde ele está? Onde ele está? Onde ele foi? Ele deve estar por Esses perto. crentes são criminosos nacionais. Procurem! Não podem fugir! Sim, senhor. Vamos, por ali. Ai, que droga! Capitão, algo se mexeu. Ali, Vamos, ali. Escapou por pouco, graças a Deus. Irmão Som, vista isto. Obrigado. O Partido Comunista é detestável. Estão prendendo os cristãos em massa. Em apenas 3 dias, prenderam mais de 700 irmãos e irmãs em Liaoning. Sim. As prisões se dão em todas as províncias. Até mesmo igrejas oficialmente sancionadas foram derrubadas. O Partido Comunista quer eliminar a nossa fé religiosa. Já tentaram muitas vezes, mas não conseguiram. É como a... Hein, pai, qual é aquela? Sei, a da formiga. Isso mesmo. A formiga tentando derrubar uma árvore. Isso. O Partido Comunista ficou louco. A ponto de entrar em colapso. Sim. O Partido Comunista está com problemas internos e externos. Pessoas estão sofrendo, mas o partido não se importa com isso. Ele ainda resiste fortemente a Deus e se torna inimigo dele. O Partido Comunista contraria as regras de Deus. Deus vai puni-los um dia. É mesmo. Dizem que muitas maldades trazem morte. De Deus não vão escapar. Isso. Eu acho que em 1 ou 2 anos ele vai estar totalmente morto. Agora, com o Partido Louco e prendendo cristãos, precisam ter cuidado ao trabalhar para a igreja. Se algo acontecer, orem a Deus e confiem nele. Isso. Não ajam precipitadamente. Se forem presos, será tarde. Pai, eu sei. Temos que ser cuidadosos. Mas, quanto mais louco o partido fica, mais leais a Deus devemos ser. Esse é o verdadeiro testemunho dos vencedores. Sim. Assim entraremos no reino dos céus. É, isso mesmo. Irmão Som, o macarrão está pronto. Venham comer. Está bem. Vamos comer. Irmão Chu, que horas são? Vai dar tempo de irmos à reunião. Vamos comer. Certo. Olha aqui, temos que registrar com precisão. Um erro e teremos problemas. Então é este... Xiaoji? Preste atenção neste número. Xiaoji, o secretário Li revelou agora. Está bem. logo. Já estão indo. Está bem. Preciso ir. Fique de olho nisto. Xiaoji, o governo ordenou que investiguemos os crentes em Deus. Todos devem preencher este formulário e falar da crença religiosa de sua família. Se a família crê em Deus, o funcionário é demitido. Eu ouvi dizer que seu pai acredita em Deus. Ele foi preso e condenado a 7 anos de prisão por trabalho missionário. Ele ainda acredita? Se ele acredita,
será um grande problema. Será. Secretário Lee, o carro está esperando. Obrigado. Xiaoji, você é um funcionário inteligente e capaz. Estamos pensando em promovê-lo. Vá para casa. Converse com seu pai. E o convença a parar de acreditar. Se não, esqueça a promoção. Estará na rua. Ficará desempregado. Então pense bem. O Partido Comunista é opressor. Com eles no poder, os cristãos não podem se encontrar sem arriscar a vida. Sim, mas felizmente nós escapamos. Deus nos protegeu. Você tem ficha. Na polícia, eles irão te procurar. Você devia se esconder. Era o que eu estava pensando. Vou pegar umas roupas e partir. Está bem, vou fazer sua mala. Certo. É você, Xiaoji? Cheguei. Eu estava perguntando à sua mãe por que você ainda não tinha voltado. Hoje eu tive... Pai, o que houve? O que foi que aconteceu? Nossa reunião foi denunciada. Me machuquei enquanto escapava da polícia. Você... Pai... Não pode parar de sair para essas reuniões? Não pode acreditar só em casa? Xiaoji, você crê no Senhor desde criança. Somos crentes em Deus. Estamos na senda correta da vida. É nossa responsabilidade trabalhar e nos despender por Deus. Não podemos deixar o medo de sermos presos pelo Partido Comunista nos impedir. Xiaoji chegou agora? Mas e se te prenderem de novo? Xiaoji, leia isso. O que é isso? Te demitiram por crer em Deus. Quer que também aconteça comigo? O Partido Comunista é mesmo detestável. Xiaoji, o Partido Comunista está usando seu emprego para nos forçar a abandonar a fé. Isso é armadilha de Satanás. Tem que ter discernimento. Não caia nessa. Xiaoji, você leu a Bíblia e também a Palavra de Deus. Deus domina os céus e a terra e todas as coisas. Ele orquestra o destino da humanidade. Não importa o que o governo tente nos impor, que truques ou esquemas ele use para tornar nossas vidas impossíveis. Enquanto confiarmos em Deus, iremos sobreviver. Isso mesmo, Xiaoji. Há alguns anos, quando eu estava preso, sua mãe arranjou um trabalho e, com a ajuda dos irmãos e irmãs da igreja, conseguimos superar. Não foi o que aconteceu? Precisamos ter fé em Deus. Sabia que era inútil. Xiaoji? Xiaoji, o que foi? Se sente mal? Estou bem, estou bem. O Xiaoji só se importa com o trabalho. Ele mal lê a palavra de Deus. Não tem tempo para as reuniões. Ele não entende nada da verdade. Não tem fé em Deus. Não é capaz de se manter na fé. Verdade. Leia mais a palavra de Deus com ele. E leve-o às reuniões. Pode deixar. Preciso ir. Espere. O Xiaoji comprou isso para você há alguns dias. Eu preciso ir agora. Tome cuidado.
Olá, me acompanhe. Ah, que bom que voltou. Entre, vamos. Descascando amendoim? Ah, irmão, você voltou. Irmã ali? Ficou fora a semana inteira. Sim. Ficou sim. Aqui, eu ajudo. Como estão as coisas? O estado dos nossos irmãos e irmãs melhorou? Nos últimos dias, quando comuniquei a palavra de Deus nas reuniões, eles entenderam que as perseguições do Partido Comunista são uma forma de Deus usá-las para aperfeiçoar seu povo escolhido e ajudá-los a crescer na vida. Que maravilha. Agora todos têm fé e realizam seus deveres. Graças a Deus. É uma bênção de Deus mesmo. É. Irmão Som, você passa seus dias se despendendo e trabalhando para Deus, o que é muito arriscado. É mesmo. Deve ser difícil. É, graças a Deus. Graças a Deus. O jantar será macarrão com molho de soja. Vou descascar o alho. Na era da graça, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Amém. A palavra de Deus deixa muito claro que ao nos despendermos por Deus, devemos renunciar a tudo. Sim. Em meio à perseguição e às dificuldades, se persistirmos em espalhar o Evangelho e testemunhar por Deus, isso significa obediência e lealdade verdadeiras a Deus. Sim. Fazer isso é compartilhar no tormento o reino e a paciência de Cristo. Amém. Deus glorifica isso mais do que tudo. Isso nos trará a aprovação e as bênçãos de Deus, e seremos levados por Ele ao reino dos céus. Amém. Graças a Deus. O irmão Som comunica tão bem, ele tem razão. É mesmo. Se renunciarmos a tudo por Deus, vamos entrar no reino dos céus. Graças a Deus. Irmão Som, sua comunhão foi fantástica, muito encorajadora. Para todos nós. Foi mesmo. Mas você disse, se deixarmos tudo por Deus e trabalharmos, é obediência a Ele. E obteremos a salvação e entraremos em seu reino. Acho que essa visão não está de acordo com as palavras de Deus. Não está de acordo com as palavras? Se só trabalharmos e não buscarmos a verdade, não mudarmos nosso caráter, estamos de acordo com a vontade de Deus? Eu não sei a resposta. Nem eu. Irmão Zeng, você está certo. Mas nesses anos todos, crendo no Senhor, pregamos e trabalhamos em todo lugar. Fomos presos, torturados, mas não traímos o Senhor. Nos mantivemos firmes e testemunhamos. Ao aceitarmos a obra de Deus dos últimos dias, podemos renunciar a tudo. E nada pode nos impedir de espalhar o Evangelho da vinda do reino dos céus. Isso não é fazer a vontade de Deus? É sim. Isso mesmo. É sim. Não é obedecer a Deus? Sim. É sim. Sendo assim, ao menos mudamos nosso caráter de vida. É mesmo. É mesmo. É testemunho da nossa obediência a Deus. É verdade. Amém. Graças a Deus. Não sei explicar claramente, mas não posso deixar de sentir que essa visão não está de acordo com a verdade. É como os fariseus, que também viajaram até os cantos mais distantes da terra para pregar o Evangelho. Mas eles eram obedientes a Deus. Eles não ganharam a aprovação de Deus. Pense nisso, irmão Som. O que estou dizendo não está certo? Trabalhar, renunciar e se despender é fazer a vontade de Deus de verdade? É obediência a Deus?
O Senhor Jesus disse: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus também disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Amém. Trabalhei por muitos anos. Pratiquei de acordo com a palavra de Deus. Devo ser alguém obediente a Deus. Mas também a sabedoria nas palavras do irmão Zeng. Mas quando fui preso e torturado, eu não traí o Senhor. Fale! Fale! Responda! Ainda acredita em Deus? Responda! Acredito. Maldito! Vou te matar! Me mantive firme e testemunhei. Isso não é fazer a vontade de Deus? Não está de acordo com a vontade de Deus? Terminamos nossa reunião de hoje. Certo. Guardem os livros. Irmãos e irmãs, vamos ajudar com o trabalho da fazenda. Certo. Pare se estiver cansado. Tá, tudo bem. Ei, irmão Som. Sua comunhão de hoje foi muito boa. Me ajudou muito. Ah, que bom. Graças a Deus. Mas achei problemática uma coisa que disse. O que é? Você disse que trabalhar e se despender por Deus é obedecer a Ele. E assim ganhamos sua aprovação e entramos no reino dos céus. Mas acho que essa conclusão é parcial. Não é exatamente correta. É? Irmão Lin, o que acha que tem de errado com essa visão? Como entende a questão? Pode me dar detalhes? Exatamente, irmão Lin. Tá dizendo que sofrer e se despender por Deus não é obedecer a Ele? Certo. Alguns dias atrás, também levantei essa questão com o irmão Som. Também senti que essa visão não é correta, mas não pude explicar. Irmão Lin, diga o que entendeu. Irmão Lin, vamos discutir isso. Certo. Então vou falar o que eu entendi. Acreditamos em Deus, renunciamos, despendemos, sofremos e pagamos um preço por Ele. Por fora parecem ser expressões de obediência a Deus. Mas ousamos dizer que nossa renúncia e dedicação não estão contaminados com nossas intenções? Paulo, por exemplo, se despendeu e trabalhou pelo Senhor a vida toda. Ele ganhou a aprovação de Deus? Por que Paulo renunciou e se despendeu? Por obediência a Deus? Ou em troca de uma coroa de justiça? Além disso, de todos os santos da história, muitos devotaram suas vidas a se despender e trabalhar pelo Senhor. Mas quantos realmente ganharam a aprovação do Senhor? Que tipo de pessoa ganha a aprovação? Se alguém acredita em Deus só para receber as bênçãos ou entrar no reino dos céus, mesmo que passe a vida sofrendo e se despendendo por Deus, ousamos dizer que ele vai poder entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Para aqueles que pregam, expulsam demônios e fazem obras maravilhosas em nome do Senhor, o Senhor não só se recusará a reconhecê-los, também dirá que são trabalhadores da iniquidade. E por que isso? Muitos não conseguem entender o que o Senhor quis dizer aqui. Não compreendem a vontade do Senhor. Se essas pessoas trabalham e se despendem pelo Senhor, no final, vão ganhar a aprovação do Senhor? Não. Não deveríamos considerar que tipo de pessoa ganha a aprovação do Senhor? E que tipo de pessoa pode entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus disse, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas fazer a vontade de Deus não é uma questão simples. As pessoas podem sofrer e se despender por fora. Mas se as intenções delas é ganhar bênçãos e recompensas, ou ganhar um pedaço do reino dos céus, elas não estão fazendo isso para praticar a verdade, nem para amar e satisfazer a Deus. Acha que sofrer e se despender assim é obedecer a Deus? É fazer a vontade de Deus? Se acreditarmos em Deus e nos despendermos por Ele somente para ganhar bênçãos, o que fazemos não está contaminado por nossas intenções pessoais e caráter corrupto? Se não formos purificados do nosso caráter corrupto, podemos nos tornar pessoas que fazem a vontade de Deus? Com certeza não. Certo. Esse foi o argumento central do Senhor Jesus quando ele disse isso. Muita gente não entende isso. E acredita que trabalhar e se despender por Deus é fazer a vontade dele. Mas isso não é entender errado as palavras do Senhor? Aposto que estão com sede. Aqui, eu trouxe água. Está bem. Obrigado. Está bem. Aqui, É para tome uma você. água. Obrigado. Irmão, beba água e descanse. Está bem. Irmão, aqui está. Irmã, por favor, vai descansar. Certo. Aqui, irmão Sol, tome uma água. Obrigado. Todos nós já vimos muita gente que consegue renunciar a tudo para se despender por Deus. Mas quando os desastres acontecem, quando passam por provações, quando sofrem doenças e dores, ainda culpam Deus ou reclamam dele. Até negam, traem e abandonam Deus. Qual é o problema aqui? Hein? O que vocês acham? Essas pessoas entrarão no reino dos céus? Não. Não. Certo. Agora eu entendo. Se o caráter corrupto das pessoas não for purificado, elas não se tornam pessoas que fazem a vontade de Deus. E não estão qualificadas para entrar no reino dos céus. É, isso mesmo. Exatamente. Todos sabemos que o caráter de Deus é justo e santo. E que Deus comanda em seu reino. Como ele permitiria que pessoas sujas e corruptas entrassem em seu reino? Certo. É como Deus Todo-Poderoso diz. Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim, se você ainda é deploravelmente imundo, é intolerável para a lei do céu que você deseje entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino a aqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Deus faz a obra de julgamento nos últimos dias para purificar a corrupção da humanidade e aperfeiçoar quem crê nele sinceramente, permitindo que ganhem a verdade e se tornem obedientes a ele. Somente os que são purificados pela obra de julgamento nos últimos dias e são aperfeiçoados por Deus estão qualificados para entrar no reino de Deus. Está certo. Na verdade, todos nós já vimos que os pastores e presbíteros do mundo religioso trabalham e pregam há anos. Mas quando Deus encarnado veio nos últimos dias, eles não o entenderam, resistiram a ele e o condenaram. Eles são mesmo obedientes a Deus? Não. Eles são diferentes dos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus e o condenaram? Deus poderia aprovar pessoas que não o entendem
E ainda resistem a ele e o condenam? Não, de forma alguma. Se quisermos nos tornar pessoas que obedecem a Deus e fazem a sua vontade, precisamos experimentar o julgamento, o castigo, a poda, o tratamento, as provações e o refinamento de Deus e alcançar a compreensão da verdade e o conhecimento de Deus. É a única maneira de o nosso caráter corrupto ser purificado, de nossa renúncia e dedicação ganharem a aprovação de Deus e nos tornarmos qualificados para entrar no reino de Deus. Isso completa as palavras do Senhor Jesus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui. Sim, graças a Deus. Depois de uma comunhão assim, meu coração está iluminado. A humanidade é corrupta, tem um caráter satânico. Por isso nos despendemos por Deus para ganhar bênçãos e por interesse próprio. É. Sem experimentar o julgamento e o castigo de Deus, nenhum de nós pode se tornar alguém que obedece verdadeiramente a Deus e que faz sua vontade. Isso. É. Por isso que o Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Parece que não importa se nos despendemos por Deus, todos precisamos experimentar o julgamento e o castigo nas palavras dele, para purificar e mudar nosso caráter de vida. Sim. E nos tornarmos pessoas realmente obedientes a Deus. Você está certo. Está mesmo. Irmão Lin, irmã Shen, sua comunhão está totalmente de acordo com as palavras de Deus. Parece que a obediência verdadeira a Deus não é tão simples quanto eu pensava. É verdade. Nos 2 anos em que tenho acreditado em Deus Todo-Poderoso, entendi algumas verdades, mas ainda tenho algumas noções religiosas erradas. E me falta a compreensão do que significa fazer a vontade de Deus ou realmente ser obediente a Ele. Acho que experimentei muito pouco do julgamento e do castigo de Deus. Minhas noções erradas e caráter satânico estão longe de ser purificados. Você apontou isso para mim hoje, então preciso refletir e procurar a verdade nesses aspectos. Graças a Deus. Irmão Sol, em que está pensando? Estou pensando que nesses anos todos que acreditei em Deus, fui capaz de renunciar, abdicar, sofrer e pagar um preço. Então eu achava que era alguém que fazia a vontade de Deus, que eu era verdadeiramente obediente a Ele, que Deus definitivamente me aprovaria e que eu teria minha parte no reino dos céus. Mas depois de ouvir a comunhão do irmão Lin e da irmã Shen hoje, eu me sinto comovido. Percebo que meu lindo sonho de entrar no reino dos céus está destruído. Eu estive pensando, se não fosse para entrar no reino dos céus e ganhar recompensas, eu teria aguentado tanto sofrimento para renunciar e me despender por Deus? Agora, já não tenho mais certeza. Obrigado pela cooperação, secretário Lee. É o mínimo que posso fazer. Então estamos indo. Certo. Tchau. Obrigado. Vamos? Senhorita Yang, acompanhe-os. Sim, Sr. Lee. Sinceramente, não queremos demiti-lo. Mas eliminar a fé religiosa é uma política central. E nossa única opção é cooperar. Você deve ir para casa achar seu pai, convencê-lo a cooperar com o governo e confessar sua crença em Deus. Depois poderemos reconsiderar o seu emprego. Irmão Sol, chegou uma carta para você. É da sua esposa. Ah, certo.
Está ficando frio lá fora. Precisa de um cobertor mais grosso. Obrigado. O Xiaojie está no hospital. O quê? O que houve? A carta diz que o Xiaojie tem miastenia grave e não consegue mexer os membros. Miastenia grave? Eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu vi alguns casos no meu antigo trabalho. É uma doença neuromuscular. Então você tem que voltar para vê-lo. Irmão Som, mais Irmão notícias. Shu? Aconteceu Irmão uma Shu? coisa. Os irmãos e irmãs da reunião de Zaljatun foram presos. Quê? Quando? Hoje, depois das 5 da tarde. Temos que avisar a todos em risco para serem discretos e saírem da cidade. É, então temos que ir logo, irmão. Certo, vamos. Irmão Som, não esqueça o casaco. Ei, leve um guarda-chuva. Yuzen, como o Xiaojie está? Ele deve estar péssimo com essa doença. Então tente ficar do lado dele e conversar com ele. É possível se recuperar dessa doença. Estou ocupado com o trabalho da igreja, então não posso voltar agora. Continue cuidando dele. Imagino que se sinta fraca às vezes. Estive pensando. Isso aconteceu com a aprovação de Deus. O que significa que há uma aprovação de Deus para nós. Deus está testando a nossa fé. Precisamos orar mais a Deus e não podemos culpá-lo. Quando as provações de Jó vieram, ele não culpou a Deus. Ele se manteve testemunha e ganhou a aprovação e as bênçãos de Deus. Se não reclamarmos e continuarmos a cumprir nossos deveres durante nossa aprovação, o Xiaojie pode melhorar. Precisamos ter essa fé. Irmãos e irmãs, se não tem mais perguntas, vamos encerrar nossa reunião de hoje. Está bem. Graças a Deus. A comunhão de hoje teve muita luz mesmo. O irmão Som está carregando o mesmo fardo da igreja. O filho dele está doente, mas ele não deixa isso interromper seus deveres. Se fosse comigo, não sei o quanto eu ficaria negativo e fraco. Ele tem muita fé. Muito mais que a gente. Graças a Deus. Mãe, eu te ajudo a lavar. Não precisa. Você acabou de se recuperar. Já estou Precisa melhor, descansar. eu estou Eu bem. dou conta. Então me deixe ajudar Ei, a carregar não, isso. não. Alguém está batendo na porta. Vá ver quem Está é. bem. Quem é? Estou indo. Vocês de novo? Saia da frente. Seu pai já voltou? Não! Com vocês aparecendo assim, acha que ele vai voltar? O que estão fazendo agora? Busquem detalhadamente. Não deixem nenhum canto de fora. Quando isso vai acabar? Pra trás. Vocês não estão deixando meu marido voltar para casa. Fizeram meu filho perder o emprego e ficar muito doente. Toda hora vocês vêm nos perturbar. Não podem nos deixar em paz. Chega! Mãe! Mãe, você está bem? Tudo bem, mãe? Eu estou bem. Por que bateu nela? Cale a boca! Xiaojie! Xiaojie! Você se machucou! Você se machucou! Xiaojie! Ouça bem. Como membro central da Igreja de Deus Todo-Poderoso, ele é procurado nacionalmente. Se não o encontrarmos, Xiaojie! vocês nunca terão paz nesta casa. Xiaojie! 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 Acorde, Xiaojie! 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 Vamos! Xiaojie! Xiaojie, acorde!
Xiaoji! Xiaoji! Doutora, o que o meu filho tem? O paciente sofreu um forte choque mental, o que induziu ao surgimento de miastenia grave. Isso, com uma infecção pulmonar, coloca a vida dele em perigo. Deve se preparar para o pior. Faremos de tudo para salvá-lo. Sim, estamos de olho nele. Se Song Enzi aparecer aqui, não vai escapar. Deus! Por que isso aconteceu com Xiaoji? Por que não protegeu? Tudo de que abdiquei e me despendi não foi o suficiente. Deus! Em momentos assim, devemos considerar a vontade de Deus e realizar nossos deveres. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso mesmo. Sim. Irmão Song? Irmãos e irmãs, tem algo a adicionar? Não. Não. Então vamos encerrar nossa reunião de hoje. Certo. Está bem. Ei! Irmão Zeng, o que faz aqui? Irmão Song? Vender o irmão Wang fazer uma foice. Não sabia que tinha essa habilidade. Não faço isso há anos. Às vezes, quando as pessoas precisam, eu uso esta habilidade. Parece ser um trabalho duro. Bom, primeiro tem que deixar bem quente. Quando chegar a uma certa temperatura, martelar até tomar forma. É assim que se cria uma boa peça. Irmão Wang, vê-lo martelar o ferro me faz pensar. Passar por provações quando acreditamos em Deus não é igual a temperar o aço. Requer muito tormento e centenas de golpes de martelo para remover todas as impurezas. A ideia é essa. Sabe, Deus julga e castiga as pessoas nos últimos dias para eliminar seu caráter satânico.
Sem sofrer ou passar por provações e refinamento, não conseguimos nos livrar do nosso caráter satânico. Exatamente. Sem sermos purificados, não podemos entrar no reino dos céus. Não é assim? É isso mesmo. O que dizer de sua crença em Deus? Realmente ofereceu a sua vida? Se vocês sofressem as mesmas provações que Jó, nenhum entre vocês que seguem Deus hoje seria capaz de permanecer firme. Todos cairiam. E existe simplesmente um mundo de diferença entre vocês e Jó. Hoje, se metade de seus bens fosse confiscada, vocês ousariam negar a existência de Deus? Se seu filho ou filha lhes fosse tirado, correriam pelas ruas gritando rudemente. Se a sua única maneira de ganhar seu sustento chegasse a um beco sem saída, você tentaria discutir isso com Deus. Não há nada que vocês não ousariam fazer em momentos assim. Isso mostra que vocês não ganharam quaisquer percepções verdadeiras e não têm estatura verdadeira. Ao medir se as pessoas podem ou não obedecer a Deus, a principal coisa a observar é se elas desejam alguma coisa extravagante de Deus. E se elas têm ou não outras intenções. Se as pessoas estiverem sempre fazendo exigências a Deus, isso prova que elas não obedecem a Ele. Se você faz exigências a Deus, isso prova que você está fazendo um acordo com Deus, que está escolhendo seus próprios pensamentos e agindo conforme seus próprios pensamentos. Nisso você trai Deus e não tem obediência. Não tem sentido fazer exigências a Deus. Se você realmente acreditar que Ele é Deus, então você não ousará fazer exigências a Ele, nem estará qualificado para fazer exigências a Ele, sejam elas razoáveis ou não. Se você tem uma crença verdadeira em Deus e acredita que Ele é Deus, então não terá escolha senão adorá-lo e obedecer a Ele. Se suas motivações não forem por causa de obediência a Deus e você tem outros objetivos, tudo o que você diz e faz, suas orações diante de Deus, até mesmo cada uma de suas ações serão contrárias a Deus. Você pode ter uma fala mansa e ser moderado. Cada ato e expressão podem parecer corretos. Você pode parecer uma pessoa que obedece. Mas quando se trata de suas motivações e seus pontos de vista sobre fé em Deus, tudo o que você faz é em oposição a Deus e maligno. A palavra de Deus está totalmente certa. Ela é absolutamente correta. Deus observa o coração e a mente das pessoas de verdade. Em todos os meus anos, acreditando em Deus, eu renunciei, me despendi, sofri e paguei um preço. Mas por que não senti nem um pouquinho que eu era totalmente controlado pelo meu desejo de ganhar bênçãos? É como a doença do meu filho que me fez reclamar. Não sou nada obediente a Deus. Se eu me despender assim, como posso praticar a verdade e obedecer a Deus? Isso não é obediência a Deus. É negociação com Deus, não é?
Parece que minha intenção em me despender por Deus, na verdade, era ganhar bênçãos e não obedecer a Deus. Fui egoísta e detestável. Deus, eu estou errado. Sou muito egoísta e detestável. Deus. Eu chego em 10 minutos. Irmão Song, como está o Xiaoji? Fora de perigo. Graças a Deus. Sei que a doença dele foi difícil para você. Tem se sentido melhor nos últimos dias? Um pouco. Aqui está. Obrigado. O que aconteceu com Xiaoji me revelou completamente. Todos esses anos, trabalhei e me despendi por Deus. Mesmo quando fui preso e torturado pelo Partido Comunista, eu não traí a Deus. Nada que acontecia comigo me atrapalhava em meus deveres. Eu achava que entendia alguma verdade, que era alguém leal e obediente a Deus. Eu tinha certeza que seria salvo e entraria no reino dos céus. Nunca imaginei que a doença do meu filho me faria culpar a Deus. Depois de tudo que despendi por Deus, eu pensei, por que ele não protegeu meu filho? Tive dificuldades e briguei com Deus em meu coração. Quanto mais bravo, mais atormentado e sombrio me sentia. E perdi interesse nos meus deveres. Eu sabia que culpar a Deus era errado. Mas não percebia que isso era resistir a Deus. Isso mesmo. Venha, vamos sentar e conversar. Os irmãos comunicaram comigo sobre o significado das provações e refinamentos de Deus. E também li a palavra de Deus e refleti sobre mim. Foi o que me fez perceber que por trás de ter me despendido, sofrido e pago um preço por Deus, eu tinha minhas próprias intenções escondidas. Era tudo para ganhar bênçãos. Eu queria trocar meu trabalho e sofrimento por Deus, por ser elevado até o reino dos céus. Achei que enquanto eu pudesse me despender por Deus, minha família estaria segura, saudável e feliz. A doença do meu filho expôs totalmente a verdade da minha crença em Deus e minha intenção de ganhar bênçãos. Vi claramente o fato da minha verdadeira corrupção. Eu não estava exercendo meus deveres para satisfazer a Deus. Não estava praticando a verdade ou obedecendo a Deus. Muito menos fazendo a vontade dele. Eu me despendia por Deus, porque era controlado pelo meu desejo de receber bênçãos. Eu estava negociando com Deus. Isso não me torna alguém egoísta, desprezível, interesseiro e teimoso? Agora eu entendo que não tenho nenhuma das realidades da verdade e que meu caráter corrupto não mudou. Mesmo que por fora eu tenha feito boas ações, isso não significa que eu seja alguém verdadeiramente obediente a Deus. Se ainda posso culpar e resistir a Deus na hora das provações, como posso entrar no reino dos céus? Irmão Song, sua experiência é muito verdadeira e muito comovente para mim. Essa é a aprovação de Deus para você. É, sim. Passar por provações é coisa boa. É o amor de Deus por nós. As pessoas não podem ser reveladas sem provações. É mesmo. Nos últimos dias, tenho pensado que na minha crença em Deus posso trabalhar, renunciar e me despender por Ele. Mas quando chegam as provações, eu perco a obediência. Exponho o caráter satânico. Começo a brigar e enfrentar Deus. E involuntariamente o culpo e resisto a Ele. Onde está a raiz desse problema? Só agora vejo como a natureza pecaminosa das pessoas está profundamente arraigada. Sim. Como devo tentar me tornar alguém
que é verdadeiramente obediente a Deus. Fomos corrompidos por Satanás. Nossa natureza é arrogante e presunçosa, distorcida, ardilosa, egoísta e detestável. É verdade. Só amamos e corremos atrás de status, riqueza e prazeres da carne, quando a obra de Deus não satisfaz nossos desejos e requerimentos pessoais, não conseguimos deixar de nos rebelar e resistir a Deus. Mesmo se quisermos obedecer a Deus, não conseguimos. É verdade. Acabei de me lembrar que a irmã Shen teve uma experiência parecida. Quando ela passou por provações, também culpou a Deus. Mas após buscar a verdade, ela entendeu a vontade de Deus e superou a provação. Deveríamos... Vá em frente, irmão. Tivemos a mesma ideia. Por que não vamos ver a irmã Shen e ouvir a comunhão dela? Isso. Irmão Lin, eu quero ouvir também. Vamos todos juntos, então. Graças a Deus. Vamos buscar a verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmã Shen, por favor, continue. Certo. Há 5 anos, quando eu estava propagando o Evangelho, muita gente aceitou a obra de Deus dos últimos dias. Mas quando o pastor soube que eu tinha pregado o Evangelho, ele chamou a polícia. A polícia do Partido Comunista foi à minha casa me prender, mas eu não estava. Então eles prenderam meu marido. Tentaram apavorá-lo ou interrogá-lo com tortura para que revelasse meu paradeiro. A doença cardíaca dele se agravou e ele faleceu. Quando eu soube da notícia, fiquei atormentada e infeliz. Senti ódio do partido. E no meu coração também culpei a Deus. Eu propagava o Evangelho, fazia meus deveres e trabalhava me despendendo por Deus. Por que Deus não protegeu meu marido? Ele também acreditava. Fiquei muito deprimida nesse período e não queria realizar meus deveres. Através da reflexão, eu percebi que em minha crença eu tentava negociar com Deus. Quando tudo ia bem ou tinha algo para eu ganhar, eu adorava realizar meus deveres. Mas quando meus interesses pessoais sofriam, eu me voltava contra Deus. Eu era uma pessoa egoísta, interesseira e mesquinha. Quando vi aquela feiura e repulsa dentro de mim, senti remorso e culpa. Eu dizia que amava e obedecia a Deus, mas na hora que veio uma provação, reclamei com Deus, o culpei e resisti a Ele. Depois disso, orei e li sua palavra. Então ganhei entendimento sobre a raiz da minha rebeldia e minha resistência a Deus. Vamos juntos ler algumas passagens da palavra de Deus. Está bem. A eletricidade voltou, é melhor com luz. Com certeza. Por que não vemos alguns vídeos de leituras da palavra de Deus? É claro. A origem da oposição do homem a Deus, da rebeldia contra Deus, é sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem se tornou entorpecida. Ele é imoral, seus pensamentos são degenerados e ele tem uma percepção mental atrasada. Antes de ser corrompido por Satanás, o homem naturalmente seguia a Deus e obedecia às suas palavras. Tinha bom senso, uma boa consciência e uma humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade foram embotados e comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem se tornou aberrante. Seu caráter se equiparou ao de um animal. Sua rebeldia contra Deus é cada vez mais frequente e grave. No entanto, o homem ainda não sabe nem reconhece isso. Apenas se opõe e se rebela cegamente.
O homem sobrevive sob a influência de sua maldade e feiura. O homem não cresce em um mundo de verdade ou em um ambiente sagrado. E, além disso, não vive na luz. Portanto, não é possível que a verdade seja possuída inerentemente na natureza de cada pessoa. E, além disso, ela não pode nascer com uma essência temente a Deus e obediente a Deus. Ao contrário, ela é possuída por uma natureza que resiste a Deus, desobedece a Deus e não tem amor pela verdade. Essa natureza é o problema sobre o qual quero falar. Traição. Traição é a fonte da resistência de cada pessoa a Deus. Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas se basearam para sobreviver têm corroído seu coração ao ponto de elas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente têm falta de força de vontade e determinação, mas também se tornaram gananciosas, arrogantes e obstinadas. Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação que transcenda o ego e, ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências sombrias. Os pensamentos e a vida das pessoas são podres. Suas perspectivas acerca de Deus ainda são insuportavelmente feias. E mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da fé em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem de tudo para afastá-las. Em sua busca, vocês têm muitas ideias pessoais, esperanças e futuros. A obra atual tem a finalidade de lidar com seu anseio por status e seus desejos extravagantes. As esperanças, o desejo de status e as noções são todas representações clássicas do caráter satânico. A razão de essas coisas existirem no coração das pessoas é inteiramente porque o veneno de Satanás está sempre corroendo os pensamentos delas. E as pessoas são sempre incapazes de se livrar dessas tentações de Satanás. Elas estão vivendo em meio ao pecado, porém não creem que seja pecado e ainda acreditam. Nós cremos em Deus, então Ele deve nos conceder bênçãos e dispor tudo adequadamente para nós. Nós cremos em Deus, então temos de ser superiores aos outros e temos de ter mais status e um futuro melhor do que qualquer pessoa. Já que cremos em Deus, Ele deve nos dar bênçãos ilimitadas. Caso contrário, não se chamaria crer em Deus. É exatamente isso. As palavras de Deus revelam as coisas tão claramente. Amém. Deus observa a mente e o coração das pessoas. Isso é verdade. Só depois de ler a palavra de Deus eu entendi que é assim que Satanás corrompe a humanidade. O Partido Comunista, por exemplo, promove o ateísmo todo dia, defende as teorias da evolução e a luta de classe. E defende a luta contra o céu, a terra e as outras pessoas. Todo dia vivemos mergulhados nessas falácias satânicas absurdas. E em nosso coração brigamos cada vez mais com os outros. De fato. Todo mundo se torna cada vez mais ardiloso e cruel. É exatamente isso. É mesmo. Involuntariamente começamos a adorar mentiras e a violência. Todos queremos ter o poder, ter a autoridade absoluta e fazer tudo o que quisermos. Nossa corrupção se aprofunda ainda mais e perdemos nossa humanidade normal. As pessoas se rebelam contra Deus e resistem a Ele porque estão corrompidas por Satanás. Nosso coração está cheio de todo tipo de venenos, filosofias e lógicas satânicas. Os pensamentos das pessoas, suas opiniões, princípios, consciências e razão foram corrompidos por Satanás. Sim. E a nossa natureza se tornou como a natureza de Satanás, que resiste e trai a Deus. Quando as pessoas são controladas por sua natureza satânica, não obedecem a Deus. É exatamente isso. As pessoas resistem a Deus porque têm natureza satânica. Sim. Eu apliquei a palavra de Deus a mim mesma e refleti. Eu me perguntei que pensamento ou opinião estava me controlando quando culpei Deus durante a minha provação.
Que venenos, filosofias e lógicas satânicas dentro de mim me levaram a me rebelar contra Deus com tanta frequência e a desobedecer a Ele. Não teria descoberto sem essa reflexão. Depois que refleti, encontrei muitas toxinas satânicas dentro de mim. Como nunca houve um Salvador. O destino está em suas próprias mãos. O céu é injusto, o Criador ludibria o homem. Cada um por si e o demônio fica por último. Deve-se receber crédito pelo trabalho árduo, não por mérito. Fui prejudicada por esses venenos, filosofias e lógicas satânicas. Eles tornaram meu caráter arrogante, presunçoso, egoísta, ardiloso, maligno e ganancioso. Em tudo eu agia pelo princípio de que tudo era para mim e para o meu benefício. Então, quando acreditava em Deus, era para ganhar bênçãos e entrar no reino dos céus. Sim. Quando Deus não satisfez minhas intenções e desejos, eu o culpei, briguei com ele e me opus a ele. Fui incapaz de lhe obedecer de verdade. Quando vi isso, soube o quanto eu estava corrompida por Satanás. Minha natureza e meu caráter satânicos estavam muito enraizados em mim. Sim. Está certo. É isso mesmo. Existem muitos venenos satânicos dentro de nós. Essas filosofias e princípios satânicos são falácias que distorcem os fatos e são incompatíveis com a verdade. E essas são as coisas pelas quais sempre vivemos. São. Sim. São mesmo. Com tantos venenos satânicos dentro de nós, como poderíamos não resistir a Deus? É verdade. Verdade. Diga, irmã Shan. Sim? Como podemos nos livrar desse caráter satânico? Isso. Satanás corrompeu a humanidade por milhares de anos e a natureza satânica se enraizou dentro de todos nós. Não é tão fácil escapar. Nos últimos dias, Deus expressa a verdade primeiramente para purificar e mudar nosso caráter satânico. E como experimentamos a obra dele é crucial. Sim. Depois da perseguição do Partido Comunista a matar meu marido, eu reclamei e culpei Deus. Na época, eu pensei que tinha bons motivos. Mas agora vejo tudo claramente. Sem o julgamento de Deus e sem as provações e refinamento, eu não teria sido capaz de ver a intenção de ganhar bênçãos que contaminava minha fé. Nem teria conseguido ver que as pessoas podem expor seu caráter satânico e resistir a Deus em meio às provações. A morte do meu marido foi claramente causada pela perseguição do Partido Comunista. Mas eu reclamei e culpei a Deus por não protegê-lo. Eu estava sendo petulante e insensata. Eu não tinha consciência e razão sobre tudo. Me faltava humanidade. Quando percebi essas coisas, senti remorso. Senti que devia muito a Deus e tinha machucado seu coração. Pensei em como fui profundamente corrompida por Satanás e no fato de que Deus me salvou. Deus já tinha me dado graça e me exaltado. Amém. Que direito eu tinha de discutir com Deus e lhe pedir condições? Eu não estava sendo arrogante? Havia alguma razão no que eu pedia? Depois disso, também li as histórias de Jó e Abraão. Jó era alguém que temia a Deus e evitava o mal. Mas Deus permitiu que Satanás o tentasse e o atacasse várias vezes. Que levasse sua riqueza e seus filhos, que o cobrisse de feridas. Abraão adorou a Deus. E Deus deu a ele um filho aos 100 anos. Depois, Deus pediu que Abraão oferecesse seu filho como oferta queimada. Isso. A obra que Deus fez sobre eles não está de acordo com as noções humanas. E é difícil para nós aceitarmos. Mas Abraão e Jó conseguiram obedecer a Deus e testemunhar. Amém. A partir da experiência deles, encontrei esclarecimento. Deus é o Senhor da criação e Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Sim. Amém. Não importa o quanto Deus nos julgue e nos prove. Tudo é para nos purificar e nos salvar. Por que não entendemos as intenções de Deus? O que qualifica as pessoas a questionarem os motivos de Deus ou levantarem desejos extravagantes com Deus? Deus decide que tipo de pessoa entra no reino dos céus. E as pessoas devem obedecer às orquestrações e arranjos de Deus. Certo. As pessoas não conseguem ver sua própria natureza corrupta. Não tem como conhecer a si mesmas ou saber o que são. Mas Deus observa as pessoas. Sim. Deus é santo e justo. Amém. E Deus tem seus próprios arranjos quanto a quem ele salva e aperfeiçoa.
Somos parte da humanidade corrupta e devemos ser obedientes à obra de Deus. Amém. Não há nada melhor que possamos fazer do que lhe satisfazer. Não importa se a obra de Deus está de acordo com os desejos humanos. Devemos obedecer e nunca culpar. Amém. Amém. Graças a Deus. Quando entendi essas coisas, meu coração se iluminou. Vi que as provações de Deus são muito significativas. São mesmo. Graças a Deus. Também descobri uma senda para praticar a obediência a Deus. Graças a Deus. Depois disso, me concentrei em buscar a verdade em todos os meus deveres e não viver pelas minhas ilusões. Também refleti sobre o caráter corrupto e os venenos satânicos dentro de mim. Que noções e fantasias eu ainda tinha. E quando descobri e procurei a verdade, abdiquei de mim mesma, pratiquei a verdade e vivi segundo as palavras de Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Depois de anos dessa experiência, meu caráter satânico de arrogância, presunção, desonestidade, egoísmo e repulsa começou gradualmente a mudar. Ótimo. Muitas das toxinas, noções, fantasias e desejos extravagantes satânicos que me controlavam no passado também foram eliminados. Eu temia e obedecia a Deus. Me senti muito mais em segurança e feliz. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmã Shen, ouvir sobre sua experiência e compreensão foi muito benéfico para mim. Exatamente. Finalmente entendi que, sem compreender nossa natureza satânica que se opõe e resiste a Deus, sem resolver nosso caráter satânico, nunca vamos alcançar a verdadeira obediência a Deus. Certo. Não tem nada mais necessário para a salvação da humanidade corrupta do que o julgamento e o castigo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Ouvir a experiência e o testemunho da irmã Shen foi muito benéfico para mim. Agora finalmente entendo a causa principal de eu não conseguir obedecer a Deus. E meu coração está mais iluminado. Graças a Deus. Todos esses anos, me concentrei somente em trabalhar, renunciar e me despender. Achei que quanto mais eu trabalhasse e sofresse, mais Deus iria me aprovar. Então não me esforcei em buscar a verdade e me conhecer. Não tentei refletir e entender os venenos satânicos, os princípios de sobrevivência, as noções e as ilusões dentro de mim, que eram a principal causa da minha resistência. Eu não busquei a solução na verdade. Como eu poderia alcançar a verdadeira obediência a Deus? Eu era muito parcial na minha busca. Agora, finalmente entendo que o mais importante, ao se acreditar em Deus, é aceitar o julgamento e o castigo nas palavras dele. E que precisamos experimentar provações e refinamentos para resolver nosso caráter satânico. Se só trabalharmos para Deus sem buscar a verdade ou aceitar o julgamento, tudo o que fazemos é em vão. Exatamente. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é baseada no fato de que a humanidade foi corrompida por Satanás. Se as pessoas pudessem escapar sozinhas de seu caráter corrupto, Deus não precisaria fazer a obra de julgamento. É verdade. Eu também experimentei que não importa a quantidade de anos em que acreditamos em Deus, ou quanto trabalhemos e soframos, se não experimentarmos o julgamento de Deus, nem resolvermos nossa natureza satânica, nunca vamos nos tornar obedientes a Deus, nem compatíveis com Ele. E só podemos fazer coisas que nos fazem resistir a Deus, ofender o caráter dele e ser eliminados e punidos por Deus. E nunca estaremos qualificados para entrar no reino dos céus. Essa é a verdade. O caráter satânico, as noções e as fantasias dentro de nós são um câncer letal. Precisamos buscar a verdade para resolver isso. Isso mesmo.
Só depois de passar pelo julgamento, castigo, provações e refinamentos, eu vi claramente que para se tornar alguém realmente obediente a Deus e ganhar a salvação, temos que resolver nossa natureza satânica. É a nossa questão mais urgente, não temos tempo para adiá-la. Isso. A obra de julgamento de Deus nos últimos dias é para resolver a natureza satânica dentro das pessoas que resistem a Ele, permitir que elas entendam a verdade e o conheçam, e permitir que se tornem realmente obedientes a Deus e sejam ganhas por Ele. Graças a Deus. Vamos ler algumas passagens da Palavra de Deus. Sim, claro. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento da vontade de Deus, do propósito da obra de Deus e dos mistérios que lhes são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça a sua substância corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a substância dessa obra é de fato a obra de abrir a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Amém. Amém. As pessoas não podem mudar seu próprio caráter. Elas devem submeter-se ao julgamento, ao sofrimento e ao refinamento da palavra de Deus. Ou lhe dar a disciplina e a poda pela sua palavra. Só depois disso elas podem alcançar a obediência e a devoção a Deus, e não mais tentar lidar com Ele de forma superficial. É sob o refinamento da palavra de Deus que as pessoas têm seu caráter transformado. Só aquelas que passam pela exposição e julgamento de sua palavra e são disciplinadas e tratadas por sua palavra não mais ousarão fazer coisas de maneira imprudente, tornando-se em vez disso firmes e comportadas. O ponto mais importante é que elas são capazes de se submeterem à palavra atual e à obra de Deus. E ainda que ela não esteja em concordância com as noções humanas, elas conseguem deixar essas noções de lado e obedecer voluntariamente. Isso. Somente conhecendo a Deus, o homem pode ter verdadeira fé nele. E somente o conhecendo, ele pode reverenciá-lo e obedecer-lhe de verdade. Aqueles que não conhecem a Deus nunca chegarão à verdadeira obediência e reverência a Deus. Conhecer a Deus inclui conhecer o seu caráter, entender a sua vontade e saber o que ele é. No entanto, qualquer aspecto que alguém chegue a conhecer, cada um requer que o homem pague um preço. E requer a vontade de obedecer, sem a qual ninguém seria capaz de continuar seguindo até o fim. A obra de Deus é muito incompatível com as concepções do homem. O caráter de Deus e o que Deus é são difíceis demais para o homem conhecer. E tudo o que Deus diz e faz é incompreensível demais para o homem. Se o homem desejar seguir a Deus, mas não estiver disposto a obedecer-lhe, então não ganhará nada. Isso. Amém. 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 A palavra de Deus mostra claramente. Deus expressa a verdade e faz a obra de julgamento nos últimos dias para mostrar seu caráter justo e tudo o que Deus tem e é, e para revelar a essência e a verdade da corrupção da humanidade por Satanás. Ao mesmo tempo, ele arranja várias provações e tribulações para revelar a corrupção das pessoas. Sim. E para fazer com que reflitam sobre si mesmas, busquem a verdade para se livrar de seu caráter corrupto e alcancem a salvação. Sim, com certeza. Graças a Deus. Sim. No passado, todos vivíamos pela nossa natureza satânica, arrogantes, presunçosos e convencidos. Frequentemente nos rebelávamos contra Deus e resistíamos a Ele sem perceber. E ainda achávamos que éramos boas pessoas. Só depois de passar pelo julgamento, castigo, provações e refinamento de Deus, vemos a verdade da nossa própria corrupção. Não temos consciência nem razão. Nossa mente está cheia de noções e fantasias. Todas as nossas palavras e ações carregam em si um caráter satânico. Tudo que dizemos e fazemos está contaminado com a intenção de negociar, mentir e enganar. É assim. Não vivemos nada de uma semelhança humana. Somos mais diabos do que somos humanos. É verdade mesmo. É verdade. É verdade. Sim. Só agora tenho coragem para admitir minha própria sujeira, corrupção e estado lamentável na frente dos outros. Eu não sou nada. Não sou digno de viver na presença de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Todos vemos que o caráter de Deus é justo e santo.
E que as palavras de Deus e tudo que Deus tem são a verdade. Amém. Nós vemos que o conhecimento, as noções e as fantasias do homem não são a verdade. E os ditados do homem não são a verdade. Isso é verdade. Quando vemos essas coisas, paramos de confiar em nós mesmos e começamos a nos negar e a ser mais submissos. Quando acontecem coisas que não estão de acordo com nossas noções, não comentamos mais sobre elas levianamente. Somos capazes de orar a Deus buscando a verdade e obedecendo às orquestrações e aos arranjos dele. Isso. Então nos sentimos seguros e em paz. Se praticarmos isso constantemente, vamos alcançar cada vez mais mudanças no nosso caráter de vida. Vamos alcançar a verdadeira obediência. E viver a semelhança humana. Graças a Deus. Graças a Deus. Esses são os resultados por se experimentar o julgamento e o castigo de Deus. Graças a Deus. Que ótimo. Depois da sua comunhão, posso seguir em frente. Acreditar em Deus sem provações e refinamento nunca funciona. Nem sem poda e tratamento. Sim. Aceitar o julgamento e o castigo da palavra de Deus é crucial. Isso. Está correto. Se quisermos nos tornar obedientes a Deus e fazer a vontade dele, precisamos experimentar o julgamento, o castigo e as provações de Deus. Isso. Quando entendemos a verdade e temos conhecimento da nossa corrupção, podemos nos arrepender de verdade e confiar em Deus. Sim. Podemos orar sinceramente e comungar com Deus e recebemos a obra do Espírito Santo. Sim. Então podemos gradualmente nos livrar de nosso caráter satânico e alcançar a salvação. Amém. Graças a Deus. Sua comunicação é muito prática. Espero que eu possa experimentar mais do julgamento. A polícia está na montanha. Rápido! Vamos, rápido, por aqui, rápido, por aqui. Rápido, a polícia está vindo. Corra, irmão. Rápido! Por ali. Eles estão lá! Ali! Não corram! Parem nele! Parem! Cuidado! Aqui, rápido! Vamos usar isso. Bora! Aí! Vamos já! Pare já! Eles foram por ali! Vamos, por aqui, vamos. Andem. Ali! Eles fugiram! Eles não podem fugir! Não consigo mais correr. Eles fugiram! Irmão Sam, está tudo bem? Estou bem. Eu estou bem. Vamos. Venha. Por ali. Sim. Por ali. Pronto. Estamos seguros. Sim, graças a Deus. Irmão Shen. Oi. Você é habilidoso. Graças a Deus. Irmão Som. Sim. Parece que a Senda disse acreditar em Deus e entrar no reino dos céus não é fácil. Agora você sabe como é. Temos que passar por muito tormento para ganhar a verdade como vida. Eu era exatamente como você.神的审判刑罚领导，我才有了今天的转变。是神的话唤醒我心灵，才
恨恶自己撒旦本性，有了实行真理的心智与勇气，愿意彻底背叛肉体。今提倡了神公义性情，蒙神拯救得着捷径。如此败坏的人，蒙神脱离的高台，怎能不感谢神的爱？在末世蒙神拯救，能够幸存下来，看见神的荣之日，承受神赐给我们的莫大应许，享受到天国的福气。这是神爱领导我们，感谢赞美全能神，只有神爱最纯真。Batismo de Fogo é um filme que veio com tudo, amigo. É uma verdadeira explosão de ação e emoção do começo ao fim. Eu fiquei grudado na tela o tempo todo. A história é sobre um grupo de bombeiros corajosos que encaram incêndios gigantescos e perigosos para salvar vidas. Eles são heróis de verdade, cara. E o filme faz um ótimo trabalho mostrando o quão intenso e perigoso é o trabalho deles. É tipo uma montanha-russa de emoções. Os atores são demais. O Josh, o Chris e o resto do elenco entregam performances incríveis. Você realmente se conecta com os personagens e torce por eles o tempo todo. E as cenas de ação? Meu Deus, são de tirar o fôlego. Os efeitos especiais são incríveis, e as cenas de incêndio são tão realistas que você vai sentir o calor na pele. Mas não é só ação, não. O filme também tem um lado emocional forte. Ele explora o sacrifício e a dedicação desses bombeiros, e você vai se pegar com um nó na garganta em várias partes. No geral, Batismo de Fogo é um filme que vai te prender do começo ao fim. É cheio de ação, emoção e heróis de verdade. Se você gosta de filmes que te fazem sentir todas as emoções, não pode perder esse. Vai lá e assiste, você não vai se arrepender. Uma das coisas que eu realmente gostei no filme é como ele mostra a camaradagem e o vínculo entre os bombeiros. Você sente a união deles, como se fossem uma família enfrentando o perigo juntos. É inspirador ver como eles confiam uns nos outros e trabalham como uma equipe para enfrentar incêndios gigantes. Você se pega torcendo por todos eles, não apenas pelos personagens principais. A trilha sonora é outra parte incrível do filme. Ela ajuda a criar uma atmosfera intensa e emocional. Nas cenas de ação, a música te faz sentir a adrenalina correndo nas veias. E nas cenas mais emotivas, a trilha sonora acompanha perfeitamente as emoções dos personagens. Além disso, Batismo de Fogo também aborda questões importantes, como a coragem diante do perigo e o impacto emocional que a profissão de bombeiro pode ter na vida pessoal dos heróis. Isso adiciona profundidade ao enredo e torna os personagens ainda mais humanos e cativantes. E, é claro, as cenas de resgate são de tirar o chapéu. Os bombeiros enfrentam situações de vida ou morte, e você fica na ponta da cadeira, torcendo para que eles consigam salvar as pessoas presas nas chamas. É uma montanha-russa de emoções do começo ao fim. Em resumo, Batismo de Fogo é um filme emocionante que equilibra perfeitamente a ação intensa com momentos emocionais poderosos. É uma homenagem aos bombeiros de verdade e vai fazer você sair do cinema, ou desligar a TV, com o coração batendo mais forte e uma nova apreciação pelo trabalho heróico que eles fazem. É um daqueles filmes que você vai querer assistir mais de uma vez. Corra e veja!